Compromisso é compromisso e aqui está o maior raio-x do Campeonato Brasileiro em plena Sexta-feira Santa, um feriado religioso importante para o Brasil, mas nada que faça com que esse raio-x não chegue até vocês. Estamos fazendo no formato remoto e dentro daquela lógica que a gente já explicou em outros programas, sempre que tiver uma rodada tão conectada, o meio de semana e o final de semana, a gente fica com pouquíssimo tempo para analisar o campeonato e fazer um programa que possa render 2, 3 dias. Então, esse raio-x ele tem uma vida útil menor, porque no sábado já recomeça a Série A gente já vai para a 10ª rodada, então vamos direto ao ponto, vamos ser um pouquinho mais rápidos. Detalhe, falei isso na Série B, foram 2 horas de programa. Não sei se será o mesmo destino aqui, mas vocês que estão assistindo já sabem quanto tempo a gente vai levar para trazer esse grande resumo da 9ª rodada e uma análise completa do brasileiro até aqui. A gente começa abordando o topo da tabela, porque dentre as mudanças, os movimentos na classificação, o mais significativo foi o Palmeiras abrir mais 3 pontos sobre o Flamengo. O Palmeiras vence o Grêmio em Barueri, seu estádio mais uma vez está fechado para um show, e o Flamengo foi até Bragança e acabou goleado, acabou engolido pelo Red Bull Bragantino. Nesse momento, o Palmeiras lidera com 22 pontos e o Flamengo é apenas o 6º com 14. São 8 pontos separando as duas equipes, ainda que o Flamengo siga com um jogo a menos. Esse jogo só vai ser descontado no primeiro dia de junho. Cássio, ok, existe Fluminense, Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense entre o Palmeiras e o Flamengo. Mas todo mundo, não vamos ser aqui, não vamos fingir que a banda toca de outra forma, porque todo mundo aposta as fichas que o Campeonato Brasileiro de 2026, assim como o dos últimos anos, ele é uma corrida entre Palmeiras e Flamengo. E nessa corrida, o Palmeiras tem uma vantagem de 8 pontos, que pode até ser reduzida para 5, mas, queira ou não queira, Cássio, já é uma vantagem significativa em um momento em que o campeonato chega na simbólica 10ª rodada. Nesse final de semana a gente vai viver a 10ª rodada do campeonato, Cássio. Fred, ainda que o Flamengo tenha sido goleado, que o Palmeiras tenha esticado a vantagem para 8 pontos, e o campeonato é basicamente 25%, né? A gente chega naquele momento que não tem como ser exato, está ali quase um quarto do campeonato, mas não muda a relação em relação à disputa pelo título. Assim, até o Palmeiras já teve vantagens do tipo perder, o Flamengo já tirou desvantagens ainda maiores. Então, você só pode ficar assim. Não é, por outro lado, não é o Flamengo a 8 pontos do qualquer outro time. Eu vou citar um time para ser mas de qualquer outro time nos últimos anos. É uma desvantagem em cima de um time que é muito mais regulado que todos os outros concorrentes do Flamengo. Então, de fato, acho que internamente essa porrada que levou lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza, talvez tenha uma influência para a briga do título, ainda que vai ter confronto direto. O Palmeiras está com toda essa vantagem, mas continua não sendo um time plasticamente eficiente, como tem visto há muitos anos, mas plasticamente não um time que parece empolgar tanto, pelo menos de assistir, de acompanhar. Mas, de fato, dentro da polarização do Campeonato Brasileiro dos últimos anos, exceção feita ali, duas exceções, na verdade, a do Atlético Mineiro, né, que foi ganhou tudo, Copa do Brasil, Brasileiro e Supercopa, e do Botafogo, que foi um ano ali de super investimentos da largada da SAF. Nos outros anos, a regularidade tem sido Palmeiras e Flamengo, de fato, ou como campeão, como vice ali, e o Palmeiras larga nessa frente, ainda que o que é curioso, é um líder, já abre uma boa vantagem sobre o principal concorrente, de fato, mas, repito, é um time que ainda não empolga tanto. Agora tem até um ponto também favorável ao Palmeiras, além da liderança natural. Basicamente, ser um Allianz Parque, tá? Assim, ele vem jogando ali... Isso. Ele tem uma força muito grande no seu campo, mas, assim, é essa campanha sem ter o Allianz Parque plenamente à disposição. E é importante a gente citar também, Cássio, que a partir da próxima semana entra em cena a Libertadores. Por exemplo, o Flamengo vai a Cusco na quarta-feira
E o Palmeiras vai a Barranquilha, na Colômbia, Cusco no Peru e Barranquilha na Colômbia. Sempre que o brasileiro começa a dividir o foco com a Libertadores, a gente costuma ter algumas alterações no desempenho, nas escalações. É um capítulo importante que costuma começar quase que lado a lado, mas esse ano, por toda a mudança do calendário, a gente teve essas 10 primeiras rodadas livres de qualquer divisão de foco. Aliás, houve um momento ali de divisão de foco com os estaduais e, pasmem, alguns clubes escolheram utilizar a força máxima na reta final dos estaduais. Era uma experiência que a gente viveu pela primeira vez esse ano e que já tira lições para debater quando estivermos lá em dezembro, passando um scanner em como foi essa temporada. A gente mergulha aqui numa segunda tela agora que mostra contextos históricos. Tá? Essa largada do Palmeiras, que é uma ótima largada, são 22 pontos somados em 27 disputados. Outros 4 times, contando com o próprio Palmeiras, já protagonizaram um início de brasileiro com essa mesma pontuação. A gente tem aqui na tela o Flamengo de 2008, que tinha 22 pontos, era primeiro colocado nesse momento e terminou o campeonato em quinto. Em 2012, a gente teve o Atlético, que era também primeiro colocado e terminou o campeonato em segundo. Em 2017, o Grêmio, que com 22 pontos já era segundo colocado, terminou em quarto. E ano passado, a gente tem o Palmeiras, o próprio Palmeiras, nesse momento ele era líder, com os mesmos 22 pontos e terminou mais uma vez como vice-campeão. E aqui a gente faz um zoom e traz também como estava o G6 da Série A depois de 9 rodadas no ano passado. E aqui eu faço um esclarecimento importante. O nosso quadro traz como se o campeonato estivesse linear. Pode ter acontecido de uma dessas equipes, naquele momento, naquela rodada, ter um jogo a menos, e aí vai gerar uma leve distorção do que a gente está apresentando. O nosso número trata de um cenário de regularidade, de linearidade, que eu não garanto que tenha sido ano passado. Mas, dessa forma, o Palmeiras tinha 4 pontos a mais do que o Flamengo. O Palmeiras com os mesmos 22, o Flamengo tinha 18, o Cruzeiro 17, Red Bull 17. Ceará, Cássio, rebaixado o Ceará, era o quinto colocado com 15 pontos, mesma pontuação do Bahia. E aqui eu acho que tem mais um detalhe que a gente pode acrescentar, porque nós abrimos falando de 8 pontos, a diferença do Palmeiras para o Flamengo. Mas o Palmeiras tem um jogo a mais. Esse jogo a mais é Flamengo e Mirassol. Até pelo padrão de jogo que o Mirassol apresenta em 2026, o jogo no Maracanã, dia 1 de junho, a tendência é de vitória do Flamengo, obviamente. Quando chegar a partida, você pode entrar em qualquer casa de aposta, você vai entrar na Bet Nacional e as odds vão estar de 1.3, 1.4 no máximo para uma vitória do Flamengo sobre o Mirassol. Ou seja, a gente pode considerar, hipoteticamente, isso é sempre muito perigoso, que o Flamengo está a 5 pontos do Palmeiras, efetivamente, se ele confirmar seu favoritismo. E aí é muito parecido com o ano passado, Cássio, que estava 22-18. Esse ano, se o Flamengo confirmar a vitória sobre o Mirassol, ficaria 22-17, o que mostra que é uma boa vantagem, mas não garante absolutamente nada. Então, esse recorte ajuda a gente entender o que o próprio Cássio já tinha trazido no primeiro comentário De dele. fato. Pode seguir, Cássio. Não, assim, a diferença de 8, mas a diferença real, e sobretudo com o Mirassol versão 2026, né? Não é o Mirassol 25, é o Mirassol motor chassi 26 até aqui. Então a diferença cai para 5 pontos, ela já fica faltando 3 quartos da competição, assim. É óbvio que o Palmeiras tem um certo conforto, mas em relação. É óbvio que o Flamengo está na briga por esse título ainda. E só para que ninguém fique com curiosidade, faltando a informação, já que a gente buscou e trouxe para a tela os times que largaram com 22 pontos em 9 jogos, eu tive a curiosidade, Cássio, de fazer a busca de 22 a 27, que é o máximo.
e só mais 3 times aparecem. 2 com 23 pontos e o Palmeiras de 2019, que tinha 25 pontos nesse momento. Era o melhor desempenho, é o melhor desempenho até hoje de um clube para 9 rodadas. Detalhe, acabou em terceiro. Também não foi campeão, mesmo quando largou com 25 pontos, a melhor largada em 9 rodadas da história dessa Série A dos pontos corridos, que a gente começa a contar ali em 2006. São 20 anos, né, já de dados para a gente trazer aqui e comparar. Inclusive, no próximo programa, com a 10ª rodada fechada, aí a gente pode dizer de forma mais... Porque essa melhor largada a gente fica mudando, né, Cássio? Melhor largada de 6 jogos, melhor largada de 7 jogos, não é um número fechado. Depois de 10 rodadas, sim. A gente pode dizer, para 10 rodadas, essa é a terceira melhor campanha da história, essa é a pior campanha da história. A gente vai trazer, na próxima edição, números muito mais sólidos e com recorte muito mais preciso, né? Ou mais utilizado, digamos assim. Preciso não, porque no final das contas, nona, décima primeira rodada vale a mesma coisa, mas simbolicamente tem um peso a mais. E aí, Cássio, a gente avança para mostrar os 2 perseguidores de momento. Com o Flamengo ficando um pouco para trás, Fluminense assume esse posto de, Palmeiras, tem alguém aqui, estou a 3 pontos do Palmeiras, com uma boa vitória por 3-1 em cima do Corinthians no Maracanã. E o Bahia, que é o terceiro colocado com 17 pontos e um jogo a menos, bateu um time que estava ali dividindo o G4, um time de força no campeonato, que é o Atlético Paranaense. O Bahia bate o Atlético Paranaense por 3-0, resultado contundente, de alto aproveitamento nas finalizações do Bahia. A gente até falou disso em outro programa. Cássio trouxe esse número que a gente estava debatendo em outro contexto, outro campeonato, mas Cássio trouxe o número de finalizações do Bahia contra o Atlético Paranaense, que o Bahia foi muito preciso. Eu acho que foram... Cássio tem uns números aí, daqui a pouco ele passa, mas acho que foram 7, 8 finalizações. Entre 7, certas, né? E erradas. 7. E 3 gols, tá? E aí, Cássio, nesse momento os 2 clubes têm 70% de aproveitamento. A pergunta da tela é: são perseguidores reais ao Palmeiras? E eu responderia o seguinte: nesse momento, sim, obviamente, até porque mostra um desempenho bem interessante. O Bahia sem aquela marca de ter um baixíssimo rendimento fora de casa. Esse ano ele começou muito bem fora de casa, ainda que venha de uma goleada inexplicável pelo roteiro do campeonato, tanto do Remo quanto do Bahia. O último jogo do Bahia, como visitante, ele tomou 4 do Remo. Mas, se não fosse o Palmeiras, eram perseguidores extremamente reais. A gente sempre tem uma vírgula aí para colocar, porque o potencial técnico de Palmeiras e Flamengo é muito acima, mesmo dos melhores times do Brasil, como são Fluminense e Palmeiras, né, Cássio? São os perseguidores. Bom, tá a pergunta na tela. São os perseguidores porque a gente faz o raio-x de rodada a rodada. Então, a gente analisa retratos da Série A. O Fluminense e o Bahia, eles estão nessa situação a partir de desempenhos muito sólidos nas últimas rodadas. Não é gordura acumulada. O Fluminense venceu 4 dos últimos 5 jogos. O Bahia venceu 3 dos últimos 4. Então, assim, e essa derrota do Bahia é uma derrota assim, bem fora da curva, que foi a goleada para o Remo. Inclusive, o time respondeu muito rápido, né? Porque perdeu para o Remo, que não tinha nenhuma vitória na competição. E no jogo seguinte já venceu um jogo que valia ali praticamente um duelo por G4 contra o Atlético Paranaense, um jogo duríssimo, o Atlético que vinha muito bem vinha de 3 vitórias seguidas, o Atlético Paranaense, e o Bahia goleou, inclusive com 2 gols de Everaldo, até pelo contexto do jogo foi importante, porque um atacante tão questionado internamente, o Bahia vai lá e com 2 gols de Everaldo e outro do selecionável Luciano Juba, completando o placar. Já o Fluminense, a campanha do Fluminense é tão sólida nesse brasileiro que o debate, eu vejo assim, das pessoas que discutem o Fluminense, Vitor Canedo, por exemplo, assim, e outras pessoas, Gabriel, do Raiz Tricolor, que é mais a questão do público do que do desempenho do Fluminense. Por exemplo, o público, a gente mais para frente vai ver todos os públicos na rodada, mas já que nesse caso faz diferença para análise, eu digo aqui que o público do Fluminense e Corinthians foi de 24.700 pessoas.
Esse jogo foi 9h30 da noite, na quarta-feira, mas não foi o jogo da Globo, esse jogo foi o jogo da Amazon, então não dá nem para dizer, não tinha TV aberta não, era um jogo assim que na prática você tem que ir para Maracanã assistir. Os jogos nessa semana da Globo foram na quinta-feira, porque como a seleção brasileira tinha jogado a data FIFA, aí acabou confundindo muita gente, os jogos da Globo, da TV aberta na quinta. Então o Fluminense jogou no horário clássico da Globo, 9h30 da quarta-feira, mas um jogo bem restrito, o jogo mais restrito possível de transmissão do brasileiro, que é o jogo da Amazon. E deu menos de 25 mil pessoas no Maracanã. Então, assim, a questão do Fluminense mais é justamente a torcida ainda não abraçando um time que faz uma campanha muito boa, tá? E detalhe, eu acho o time bem competitivo do Fluminense, tem potencial de ser o perseguidor, mas é aquela questão. O Palmeiras, o Palmeiras parece um queniano na maratona, meu irmão. Assim, tá lá, tá naquele ritmo, você sabe que vai chegar lá na frente, enquanto esse Fluminense a gente não sabe se está dando um gás enorme agora e daqui a pouco desacelera. Então, no fim das contas, ainda que eu tenha respondido, mas os perseguidores reais é justamente pela... como é que a gente pode dizer aqui? A incerteza de que tanto o Fluminense quanto o Bahia, eu acho que mais o Bahia, inclusive, pelos últimos anos, ainda que o Bahia tenha ficado na zona da Libertadores, 8º e 7º lugar nos últimos 2 anos, mas querendo ou não, nos pontos corridos, o Fluminense, por exemplo, já foi campeão 2 vezes, já fez outras campanhas, assim, num cenário mais... você pegando o histórico, o Fluminense consegue, você vislumbra o Fluminense tendo uma regularidade maior em boas campanhas, enquanto o Bahia, agora já com o Grupo City, vem tendo um volume melhor, vem tendo campanhas melhores, mas ainda não num nível, tanto é que o Bahia não pegou G4. Então, a incerteza em relação ao quanto esses times podem durar nesse nível por 38 rodadas é que deixam essa pergunta no ar, porque meio que, tipo, o Flamengo levou uma goleada, mas você não duvida que o Flamengo em 38 rodadas vai ter uma campanha sólida, enquanto no Bahia, o Bahia tem um histórico de um retorno muito ruim, ou um time, ou visitante muito ruim. Até agora, nada disso está acontecendo. O Bahia vem sendo um visitante excelente e vem sendo um mandante muito bom. Então, até segunda ordem, o Bahia está sustentando isso. Ele quebrou a nossa análise quando ele perdeu do Remo daquele jeito, né? Mas assim, já no fim das contas, esse jogo com o Atlético Paranaense eu acho que substitui, que era um jogo muito, muito duro. Fred, e até pela diferença atual, lembrando que o Bahia ainda tem um jogo a menos. Então, em tese, com a Chape, que é um jogo muito acessível, é um jogo sem data ainda. Aliás, 1 de junho. Essa data do dia 1 de junho, que a gente aponta como primeira brecha para a partida acontecer, ela é uma data FIFA. Já a data FIFA de preparação para a Copa do Mundo. E de fato é uma data livre para todos os times envolvidos. E você pode até pensar, mas o Bahia não está jogando Libertadores, não está jogando Sul-Americana. A gente vai ter várias semanas agora com Libertadores e Sul-Americana. Mas essas semanas tem os regionais e a Chapecoense está jogando o Sul-Sudeste. Então, são 5 datas, no caso da Sul-Sudeste, são 5 datas de classificação. Ou seja, 2 já foram disputadas, tem mais 3. Caso a Chape não se classifique, aparece uma brecha aí de 2 datas. Se a Chape avançar, aí não tem o que fazer. O dia 1 de junho fica sendo a primeira oportunidade. Como nesse Bahia, momento, a Chape está em quinto lugar, tá? Só para dizer, tá mal nesse momento. Mas é um ponto, na verdade, está muito equilibrado, porque como os grupos, enfrentamento dos grupos, o grupo da Chape, que é o grupo A, é o melhor. O terceiro, para a galera ter noção, o terceiro lugar do grupo B tem 1 ponto, o terceiro lugar do grupo A tem 4 pontos. Então, porque é um grupo enfrentando o outro. Então, a Chape com isso, ela tem 3 pontos, está em quinto lugar. Se ela tivesse no grupo A, ela estaria em terceiro lugar. Perfeito, Cássio. Então, foi até importante essa lembrança de se os grupos eles se enfrentam, porque na verdade não são 5 datas, são 6 datas. Teria uma brechinha aí se a Chape for eliminada Isso. na fase de grupos do regional, tá? Da Copa Sul-Sudeste. Enfim, fica esse dia 1 de junho como margem para que essa partida aconteça, porque senão aí vem a Copa do Mundo e vira um problema para se resolver lá para o segundo semestre. Eu acho que isso distorce muito o rumo do campeonato. A gente viu isso em 2025, que a CBF prometeu esse ano, sempre que tiver uma brecha, utilizar logo para resolver esses jogos pendentes. Avançando aqui, só para trazer um número de forma muito rápida, sobre o Fluminense, essa campanha de 19 pontos em 9 jogos é
a melhor largada do Fluminense, equivalendo com 2006, 2010 e 2012. O Fluminense nunca fez mais do que 19 pontos, Cássio, em 9 jogos, o que é simbólico para mostrar que esse time está no eixo, esse time, e que fortalece aquele Veja, debate um que você torcedor do trouxe, Fluminense né? agora brilhou o olho, viu? O É, Fluminense foi campeão em 2010 e campeão em 2012. isso. Assim, Esses dois o cara anos olhou assim, aí, o cara o disse, número opa, mágico é 19, né? O número o cara, mágico. eu vou até ver o que é que aconteceu com o Fluminense em 2006. Só para dizer assim, porque nos outros dois ali, bem, O já número vi aqui. mágico é Fluminense 19 pontos. 2006, Ele era caramba, 15º, vice-líder, ele era 15º lugar. vice-líder nesse momento, estava só Em do- atrás do São Paulo, com o mesmo número de pontos, e termina, como o Cássio já disse, afundado com 45 pontos na tirando 15ª posição. 2006 ali, ele não foi bem não, mas 2010, 2012 o time terminou campeão. E aí, Cássio, a gente chega em um capítulo fundamental desse início de Série A, que até pelo grau de dificuldade que o Palmeiras terá, por ser também, é muito simbólico. 10 rodadas é sempre algo simbólico. Esse ano tem outro simbolismo. São as 10 rodadas antes de começar a Libertadores e Sul-Americana. Então são as 10 rodadas que servem realmente como primeira fase, primeiro retrato do Campeonato Brasileiro. E quis o destino que essa 10ª rodada coloque frente a frente uma espécie de uma final. Porque se a gente considerar que o Bahia é pleno favorito contra a Chape, o Bahia seria moralmente o segundo colocado hoje. Em aproveitamento, sem esse jogo ter sido disputado, ele tem os mesmos 70% do Fluminense. Mas, como ele é muito favorito para vencer a Chape na Fonte Nova, a gente pode imaginar que o Bahia tem 20 pontos. E aí, é uma final dessas 10 primeiras rodadas, numa Fonte Nova que tende a ter um super público, porque o Bahia vem sendo uma das equipes referência em público. Já, Ainda que o público dessa rodada, que até a gente vai ver, mas até foi o maior, sim. mas não Posso até foi trazer para a tela, Cássio, se você já quiser trazer a lista. não foi A o gente. padrão que o Bahia vem tendo, tá? Aí, ó, 29 mil pessoas. O Bahia bota 40 mil, 45 mil, 30. Assim, nesse jogo, acabou não sendo um padrão do Bahia dos últimos anos, enfim, da forma como esse time que está disputando Libertadores e tal, ainda que a média histórica do Bahia seja acima de 20 mil pessoas no todo brasileiro, mas nos últimos anos ela vem sendo elevada, e nesse jogo não foi tanto, não. Curioso, foi a maior da rodada, mas não para o padrão do Bahia. Mas para esse jogo, bote aí, eu acho que carga esgotada, não só no Bahia, como na torcida visitante também, tá? Nada do Eu acho Palmeiras. que é carga esgotadíssima. Dos grandes públicos Não, dessa então, Série A. não só da É. torcida do Bahia, como da torcida visitante também. Eu quis dizer das duas mesmo. Sim, sim. E é um jogo, Cássio, que eleva bastante, né, o grau de dificuldade para as duas equipes. É uma partida muito determinante. A gente tem aqui o desempenho do histórico de Bahia e Palmeiras nos pontos corridos, tá? Na Série A, com esse formato. São 4 vitórias do Bahia e 10 vitórias do Palmeiras, tá? Só que tem um detalhe. A gente tá vendo ali embaixo, ano a ano, esse quadro que a gente tá vendo na tela, ele é montado a partir da perspectiva do Bahia. Então, vitórias, o númerozinho em verde significa o do Bahia, o númerozinho vermelho do Palmeiras, porque vocês estão vendo ali em cima, esse é o nosso Power BI, a gente colocou o Bahia primeiro, a equipe Bahia e o adversário Palmeiras. Então, os números vêm sob a ótica do Bahia. E se você pegar, vai olhar que em 2025 o Bahia somou 6 pontos contra o Palmeiras. A gente está vendo na tela a comemoração dos 2 gols. 1-0 em São Paulo. Foi aquele gol no apagar das luzes, No último lance. no último lance do jogo. E em Salvador, Ademir também, né, por 1-0, o Bahia conseguiu os 2 resultados, né, contra o Palmeiras. Ano passado, quebrando a sequência de 3 derrotas consecutivas. A gente tem todos os jogos No ali. primeiro jogo foi Também. Kaique, né? Aos 49. Kaique. E no segundo, na Fonte Nova, esse foi da Ademir. Exatamente. É um retrospecto muito favorável para o Palmeiras, mas
Mas olha só, aquela O questão... não tem o recorte que mais fazer. próximo, mais recente, é pró-Bahia. É interessante, até que o Palmeiras faz parte daquele negócio que Caio Cardoso até brincava, do verde ser um problema, né? Sim. Era Palmeiras, Juventude, acho que América Mineira Chape, Goiás. e Casa, Chapecoense. Mas enfim, se o Bahia já tivesse tido esse jogo com a Chapecoense, não teve como, beleza. Mas se já tivesse tido, esse jogo estaria valendo a liderança no domingo, né? Isso, Seria... exatamente. Por isso que eu chamei de final Não, da então, 10ª rodada, né? mas ele estaria sendo realmente isso, direto, de, ó, vai tá valendo a liderança, teria valendo a liderança na 10ª rodada. De fato, o torcedor do Bahia até pode ir para campo desse jeito, tá? Assim, pensar que pode estar numa aproximação se vence o jogo. Assume moralmente a liderança, né? Mas moralmente não é Até porque moralmente matematicamente. é bronca, porque é um moralmente foda. Porque se o Fluminense ganhar, vai ser o moralmente em terceiro lugar, é bronca, né? É realmente isso, Cássio. Fluminense pega o Curitiba, tá? Na rodada. Deixa eu trazer aqui um outro recorte, que é o recorte só na Fonte Nova. Só com o Bahia como mandante. Não melhora muito, não, tá? O quadro geral. Segue ali em torno de 30% o aproveitamento do Bahia. São 2 vitórias e 5 derrotas na Fonte Nova. Né? Até 2023 era só derrota ou empate. Em 2023 quebra essa sequência negativa de 8 jogos sem vencer o Palmeiras como mandante. E aí, lá para cá, normalizou. Né? Das últimas 3 partidas, venceu 2 na Fonte Nova. Não chega a ser muito animador esse detalhamento. Quando eu fui dar quando eu fiz a primeira busca, eu disse, não, vou fazer agora só o recorte da Fonte Nova. Imaginava um recorte Não, a mais Kryptonita, veja, a positivo. Kryptonita. Ela prevalece, né, Cássio? A Kryptonita do Superman, veja, a galera não fala de graça isso não. Isso é a própria torcida do Bahia que fala isso. Tem algum sentido. O jogo é domingo às 19h30, tá? Domingo às 19h30. O A jogo, que é rodada o fecha grande jogo da domingo, tá? Então, rodada. assim, logo, não, esse não é o último jogo, mas... O último jogo é Grêmio Remo às Isso, mas também 8h30. E aí, Cássio, agora a gente vai voltar para aquela tela do público, para que a gente passe por todo o público da rodada, os melhores e os piores públicos da rodada. A gente já falou do Bahia, né, que foram quase 30 mil pessoas, 29.316, mas o Curitiba faz um grande ano de participação de torcida no estádio, né, Cássio? Faz. É sempre ali, sempre que joga no Couto Pereira, mesmo não Mesmo com o time vencendo sem no Couto responder tanto, Pereira, né? a gente vai trazer o slide sobre isso daqui a pouco. Mesmo assim, o Curitiba ele segue levando um grande público para o Couto, Cássio. Coritiba é que eu vou citar também o Atlético Paranaense, tá? Porque a gente tá vendo os jogos da 9ª rodada, mas também do último raio-x para esse, teve um jogo que aconteceu que foi a goleada do Atlético Paranaense sobre o Botafogo. Era um jogo adiado da 5ª rodada. E foi ali no meio da data FIFA, com todo mundo vendo seleção brasileira, playoff da Intercontinental, playoff da Europa, enfim. E teve ali um perdido ali, Atlético Paranaense e Botafogo, 4-1 para o Atlético, e deu 22.625 pessoas. A dupla Atletiba, assim, ela é de... Sabe quando você fala aqueles 20 clubes? Se fosse um brasileiro ideal, Coritiba e Atlético Paranaense, até porque são campeões brasileiros ainda, além de tudo, eles estão, né, nessa fila, mas independentemente da história, a torcida do Coritiba, ela mesmo com o time, como o Fred já falou, não respondendo tanto em campo, mas vem tendo um público muito bom. Esse não foi nem o melhor, inclusive, né? Mas vem... Inclusive, mas no fim das contas, esse jogo específico foi premiado, né? Porque evitou a derrota no finzinho da partida. Mas, de fato, fica... E o que é curioso, eu já tinha falado já que ele está falando só na parte do público, tinha falado há pouco do Bahia. O Bahia teve o maior público da rodada, mas não foi um grande público para o Bahia. Isso é muito curioso, né? Pelo que... E também ali vale o Botafogo, tá? Veja, assim... Muito baixos os públicos esse ano. O Botafogo ali... No Carioca Detalhe, foi baixo, no Brasileiro baixo. Esse jogo tirou o Botafogo da zona de rebaixamento. Eu lembro que quando o Botafogo ganhou, em 2020, ganhou tudo, né? Ganhou o Brasileiro, a Libertadores, e a gente até brincou, os caras vão tirar o ano sabático. Pô, já tá no segundo, né? É isso, Cássio. E esse Bragantino com o Flamengo é isso. Ainda que o Bragantino esteja construindo o estádio dele, é o estádio, mas é aquele negócio. Tem todos os méritos para estar na primeira divisão e nunca vai se questionar isso. Mas isso é uma contrapartida. Exatamente.
feio, né, para o campeonato. Mas, enfim, é o que o Cássio falou. Mas não tem o que fazer. Méritos, e aí nesse caso do Mirassol, méritos absolutos. Red Bull Bragantino, mérito com asas, né? Com asas financeiras, mas é a vida, não Mas é só no também é Brasil, isso todo mundo de acontece em todo investimento, canto. pô. É mérito. É futebol, mas é banco imobiliário também, né? Quem tem mais Assim como dinheiro. o próprio Flamengo, só a camisa do Flamengo, ela Claro. é gera uma só a camisa do Flamengo patrocínio gera uma receita maior do que a do Grêmio, Claro. por exemplo, ou quase do Grêmio. Então, assim, é do jogo. Mas o Red Bull Bragantino, historicamente, o Bragantino não é um clube de Série A enraizado. Até já chegou, já disputou, mas agora Ficou se um triste ser tornou. campeão brasileiro em 91. Detalhe, a final foi lá no estádio dele, quando tinha outro no Marcelo Stefani. Perdeu de 1-0 para o São Paulo, gol do Mário Tilico no Morumbi, e foi 0-0 lá em Bragança Paulista, 91. Seguimos, Cássio, e a gente segue justamente para essa dualidade do Curitiba, tá? A gente pode olhar por três ângulos aí o saldo, né, do empate em 1-1 com o Vasco. O Vasco muito estabilizado por Renato Gaúcho, é um time que não perde mais, né, vai se estruturando o campeonato. Não vai chegar em cima por limitações técnicas naturais, tá? Mas Renato Gaúcho, impressionante como ele estabilizou e corrigiu rápido, mais uma vez, o rumo do Vasco no campeonato. Mas sobre o Curitiba, a gente tem esse gráfico que vocês estão vendo com barras verdes e azuis, ele mostra a distribuição dos pontos de cada clube. Tá? E a gente tem o Curitiba com 10 pontos somados fora de casa e apenas 4 pontos somados no Couto Pereira. É simplesmente o segundo melhor aproveitamento como visitante, abaixo apenas do Bahia. O Curitiba tem 66,7% de aproveitamento e o segundo pior aproveitamento de mandante, com 33,3%. Só o Inter tem um aproveitamento pior como mandante, com 25% de aproveitamento, Cássio. É impressionante essa dualidade do Curitiba. E aí a gente lembra do time que subiu com o Mozart ano passado, quantos empates, quantos 0-0 dentro de casa, quantas vaias, né? Parece que ele puxa a mesma sina da Série B para essa Série A. Eu já falei que até que eu já disse até se tem uma placar de 1998. O Coritiba foi para as quartas de final. O Coritiba foi o melhor, acho que melhor, o segundo melhor visitante, mas era um mandante muito meiota. E aí pegou a Portuguesa nas quartas e era no playoff. Um jogo no Canindé, perdeu o jogo, e 2 jogos em Curitiba, empatou os 2 e foi eliminado. E a matéria era assim, porque quem também entrou nas quartas de final foi o Sport, que era o melhor ou o segundo melhor mandante, mas era um visitante fraco, e foi o contrário. Ganhou o jogo em casa e perdeu os 2 jogos para o Santos, e os 2 foram eliminados nas quartas. Ano passado, na Série B, o Coritiba, o melhor visitante disparado, e um mandante que chegou a levar 5 do Paysandu, que caiu para a terceira divisão. Veja, o Coritiba foi campeão com a defesa espetacular, mas em algum momento do campeonato, num lapso temporal ali, o Paysandu meteu 5. Então, ele tá aí, e ainda que tenha sido reformulado o time, né? Mudou o ataque todinho e tal. E só no ano passado, o jogo lá no Pará foi Paysandu 1, Coritiba 2, e o jogo em Curitiba foi Coritiba 2, Paysandu 5. Pronto. Isso é e o Paysandu foi rebaixado e o Coritiba foi campeão. Isso é um pouco do resumo do Coritiba vivendo há pelo menos 2 anos, assim. Um visitante muito forte, e inclusive na própria Série A continua sendo forte, mas um mandante que, mesmo com um público muito bom, como a gente acabou de falar, as coisas ainda não aconteceram. Porém, dito isso, eu acho mais fácil você consertar, você equilibrar uma campanha assim, Eu também acho. do que equilibrar uma campanha que você é muito melhor em casa do que fora. Aqui, Cássio, parece que o Eu remédio, assim. acho que é equilibrar do que ficar desse jeito. Eu sempre sou dessa tecla. Sempre sou dessa tecla. E quando o Bahia começou assim, a gente avisou: o Bahia vai vencer em casa. Agora, o Bahia tem um histórico na Fonte Nova que é diferente do histórico do Curitiba no Couto, porque, queira ou não queira, são 2 anos. Saiu o Mozart, mudou de divisão e o Couto Pereira segue travando as vitórias do Curitiba. E depois dessa tela, Cássio, a gente chega na tela do Z4. Inclusive, já citamos alguns jogos aqui, porque é um novo Z4. E é um novo Z4
mais do que uma dança de cadeiras, é porque se a gente voltar algumas edições, a gente vai ver ali Cruzeiro, Inter, Santos e Botafogo. A gente já teve um Z4 nesse perfil. Né? Inter em penúltimo, Cruzeiro em último. E agora, 3 dos mais fracos times do campeonato ocupam as 3 últimas posições. E sempre que isso acontece, a gente percebe um simbolismo. E eu vou me lembrar, Cássio, do ano passado, quantas vezes a gente falou, ó, esse Z4 aí tá com um laço. Esse Z4 tá ficando com cara de laço. E aí você tinha o Vitória, que acabou rasgando o laço e escapando, e trazendo o Ceará. Mas não mudou muito daquele Z4 que foi se enraizando no campeonato ano passado, né, com o Sport, com o Juventude, com Fortaleza, e era o Vitória, mas conseguiu na reta final, né, com o Jair Ventura. E a surpresa foi que o Ceará, que a gente já viu até nesse programa aqui, na 5ª posição, depois de 9 rodadas no passado, ter sido o rebaixado. Agora, a gente começa de novo a ver um Remo com maior cara de rebaixado, uma Chape com cara de rebaixado, e a carruagem virou abóbora, foi o tema que a gente trouxe na edição passada. O Mirassol, que vai estrear na Libertadores essa semana, virou um time de baixo rendimento, ainda que dificulte seus jogos, tem tido competitividade. Mas a Não é um largada. saco de pancadas, mas larga com cara de quem vai passar o campeonato por aí, né, Cássio? Isso. E o Cruzeiro é a velho jabuti em cima da árvore ali, né? Nesse momento. Ganhou do Nesse Vitória. caso, um passarinho no chão, né? Porque é embaixo, Tal um passarinho no tapete. mas veja, mas passarinho no tapete é fácil de ver. É fácil Bota de uma ver. Mas é calopsita. bastante. É, Uma tartaruga na árvore é foda, viu? Uma é tartaruga foda, na é árvore foda. dá trabalho. É. É, é um tubarão na areia da praia, que ainda aparece de vez em quando. É, pode ser Aparece também. de vez em quando. Mas eu não vou passar esse laço da zona de 3 dos 4, não. Porque tem muito campeonato. Mas dos 3 aí, os 3 não vão escapar, meu irmão. Tipo. Eu diria que 2 deles vão cair, com Aí, se certeza. os 3 escaparem E aí, com boa chance dos 3. aí, meu irmão, é uma metamorfose. Eu acho que aí alguém aí cai e tal. Até porque Eu tô o desconsiderando o quadro, Cruzeiro. isso, o quadro ao lado, o quadro ao lado. Eu fiz questão de botar esse quadro ao lado, inclusive por isso. O tão falado, definido G12, a gente tem o Cruzeiro do G12 Hoje eu mesmo. aceito. Hoje eu aceito, É, G12. mas ele é sobretudo geográfico durante tanto tempo. O Cruzeiro é o único do G12 dentro do Z4. E acima dele, imediatamente, estão Inter, Botafogo, Corinthians e Santos. O Vitória é o primeiro alvo, digamos assim, daqueles times que você define como maiores candidatos, maiores potenciais de rebaixamento. E o Vitória passou a mostrar uma capacidade boa de vencer os jogos no Barradão. Ele vem respondendo bem nas partidas dentro de casa. E parece que Jair Ventura, inclusive, já começa a entender, já começa até sempre entendeu esse campeonato e já começa a demonstrar essa lógica. Porque, por exemplo, o Vitória foi lá, tomou 3-0 do Cruzeiro. Ok. Kaiser foi poupado. O melhor jogador do Vitória. Porque Jair Ventura já sabe, já entende que algumas rodadas de aperto de data, possibilidades de pontuação. A próxima rodada do Vitória é contra a Chape, fora de casa. É mais fácil vencer a Chape ou o Cruzeiro? Então, o Vitória é um time que já começa o campeonato, de novo, consciente do que precisa e que vai buscando os pontos onde eles estão ali sendo oferecidos. Se vier um resultado fora da curva, todo ano vem, os times que escapam sempre conseguem resultados fora da curva. Melhor ainda. Mas é difícil a gente procurar um alvo muito claro, tá, Cássio? Para o Cruzeiro, ou para o Inter, ou para o Botafogo, ou para o Corinthians, ou para o Santos, para quem for caindo ali. Porque o Red Bull Bragantino fica nessa, Reagiu. nessa Fica nesse. dualidade, mas o time que faz 3-0 no Flamengo dá É. sinais que pode vencer outros.
E depois do Vasco ali, que a gente está cortando a classificação no Vasco, mas o Curitiba faz um bom campeonato, que era outro time que veio da segunda divisão, mostra solidez. Ou seja, mais do que... Tá com a carinha que o G12 perde um clube, viu, Era esse isso que ano. era isso que eu ia chegar. Mais do que olhar o papel que Chapecoense, Mirassol e Remo vão ter que fazer para, enfim, um deles conseguir sair do Z4, é essa dança das cadeiras, considerando a cadeira do Cruzeiro. Para que o Cruzeiro, por todo o investimento que tem, acabou de estrear um treinador, finalmente venceu um jogo e tal, bateu vitória, mas você consegue olhar assim, ó, o Cruzeiro escapa. Aí você leva o time ficou na detalhe, assim como o Mirassol vai estrear na Libertadores, o Cruzeiro também vai, tá? Só para dizer assim. E assim, aí e na lógica do Cruzeiro, a Libertadores é foco assim total. E sobretudo o brasileiro, que ó, o brasileiro tá difícil de reagir para bater lá no título, mas com esse time do Cruzeiro, se der um caldo, ele vai pegar, vai jogar Libertadores e poder ser campeão. Inclusive, isso até já aconteceu com o próprio Cruzeiro. Em 97, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. E, se eu não me engano, ele ficou em 20º, mais do 20º. O campeonato tinha 24 times, que só caiu o 23º e o 24º, e o Cruzeiro ficou ali perto da zona de rebaixamento. Mas foi o campeão da Libertadores. E aí, se você tirar o Cruzeiro, o Cruzeiro escapa. Para você puxar alguém fora do G12, mas tem o Vitória ali, só tem 3 pontos. Ok. Mas o Vitória, como o Fred falou, o Vitória entende esse campeonato desde que esse campeonato começou. Enquanto está todo mundo olhando ali, a zona da Libertadores agora está 6 pontos, não sei o quê. O Vitória está ali, meu irmão. O Z4 está a 3. Assim, é o tempo todo. A atmosfera do Barradão, a atmosfera de todo o jogo ali. Claro que em algum momento o Vitória pode pegar e olhar mais para frente, como inclusive foi há 2 anos que pegou, ficou em 11º lugar e foi bater na Sul-Americana. Mas até que isso aconteça, por toda a diferença econômica que o Vitória enfrenta, o Vitória está completamente consciente desse campeonato. Eu acho que o Santos está um pouco também, apesar da ilusão do time que montou, mas o Santos, como brigou para não cair, meio que você já está ali. Mas o Botafogo, por exemplo, o Botafogo trata como crise. Não acho que o Botafogo não parece dizer assim, ó, o Botafogo está numa briga real contra o baixo. É uma crise, é um momento administrativo conturbado, que se resolver essa questão de Textor com a Road e tal, o time caminha. O Internacional, por exemplo, o Internacional está com uma dificuldade gigantesca para levar gente. Menos de 15 mil pessoas nesse jogo com São Paulo, e os outros jogos foram assim também. É o Beira-Rio, estádio com 50 mil, e aquela mesma hora do Castelão, né? O Castelão é gigantesco lá em Fortaleza. Se tiver 10 mil pessoas no Castelão, parece que tem 500, né? Que tem 2 mil torcedores, assim, que está bem vazio. O Beira-Rio tem um pouco disso também. 15 mil no Beira-Rio, e ele é bem setorizado, é muito espalhado, você fica, pô, a turma não veio. E isso tá ali, ó, o time está em 16º, sem acontecer. Então, o Cruzeiro, eu acho que a gente sempre achou, na verdade, que é um time que deve sair daí. Só que essa mudança dessa colocação... Tanto que os gráficos que a gente trazia do Cruzeiro, Cássio, era sempre assim, ó. Não é que a gente acha que vai cair, mas é que está ficando muito longe para pensar em título, para pensar em brigar mas não de rebaixamento. Posições. Sim. Só que dificilmente, pelo menos olhando nas próximas edições do maior raio-x da Série A, que essa vaga será ocupada por alguém que não seja do G12. É isso. E detalhe, e nos últimos anos, até com essa lógica de, porra, que são 4 de 20, é muito duro brasileiro, o normal é ter há bastante tempo já pelo menos um G12. Esse ano está sendo uma exceção, na verdade. Né? Em 2022 foram 3. Assim, Cruzeiro, Vasco e Grêmio. E Grêmio. É isso, tá? E aí, Cássio, a gente tem aí na tela, né? A gente já falou da goleada do Cruzeiro sobre o Vitória. Outra goleada, né, que é a do Atlético Mineiro sobre a Chape, a vitória do Botafogo, que já tínhamos passado, e o Santos que venceu o Remo por 2-0, com o Neymar dando assistências, o primeiro gol, belíssima assistência de Neymar para Tassiano, e depois se envolve num bate-boca, tá? Leva uma porradinha por trás ali, mas de provocação, não foi falta para machucar, né? Foi só uma chegada, entra no meio de uma confusão e acaba levando o amarelo, que tira ele do confronto contra o Flamengo. E a gente tinha notícias circulando de que esse confronto era considerado estratégico para ele convencer Ancelotti e aquilo. Porra, se não foi forçado o cartão, até para talvez ele fugir desse teste,
Se não foi forçado, também não dá para ficar tratando, ah, que absurdo, que inesperado. Neymar é um cara que já jogou, é um cara de 34 anos, que já jogou 3 Copas do Mundo. Eu não sei nem quantas Champions Neymar jogou, absolutamente acostumado a Champions, a Copa do Mundo, a Copa América, a Libertadores. Já enfrentou os melhores times, os mais provocadores, já viveu de tudo no futebol. Se ele quer se preservar e não levar o cartão para ter essa grande chance no domingo, ele sabe como fazer isso. A gente não pode ficar tratando Neymar como se tivesse 17 anos e levou um empurrão, levou uma chegada, levou um tostão por trás. Qualquer um se levantaria para ir tentar peitar o adversário. Não, se você está consciente da importância do seu jogo do domingo, você não faria isso. Aliás, nem em campo ele deveria estar naquele momento, Cássio. Se ele está pensando realmente em no domingo ter uma atuação para furar uma fila que hoje parece muito, muito longa e difícil para ele, né? Então, uma boa partida de Neymar contra o Remo, mas também nada de espetacular, nada do outro mundo. Se ele conseguisse uma atuação de gala contra o Flamengo, sem dúvida ganharia pontos e a gente teria uma pressão popular ainda maior. Agora, de novo, um jogo-chave, ele perde, assim como ele não entrou em campo no dia que Ancelotti foi vê-lo contra o Mirassol, né, Cássio? Fica difícil pensar numa viabilização de Neymar para uma convocação decisiva, se ainda tivesse amistosos. O Brasil tem 2 amistosos, Egito e Panamá, mas já pós-convocação Já com a final. lista final, né? Já são amistosos pré-Copa do Mundo, Cássio. Fred, primeiro que essa não convocação nesse último giro, França e Croácia, para todo mundo que ficou fora, ainda que a gente tenha gravado vídeo, só o que é que podia mudar? Por exemplo, eu citei Paquetá no meio, mas assim, na Vera, Paquetá não estava machucado, ele não foi chamado. Joelton não foi, Fred ponderou que poderia ser por lesão, qualquer coisa, mas assim, mas no fim das contas ele não foi chamado. Tirando aqueles caras que eram titulares e que realmente por lesão, tipo Militão, Bruno Guimarães, esses aí você entende. Mas aqueles que não tiveram tantas oportunidades nesse miniciclo com o Ancelotti e que não foram chamados nesse jogo, assim, ficaram praticamente fora. E no caso de Neymar não foi chamado nenhuma vez ainda. Então, assim, acho que Fabinho uma vez só, até tem o caso de ser uma vez, mas Neymar, se for chamado, ele vai ser chamado só na última lista. Eu acho assim que está muito distante. Mas para Neymar, considerando que essa poderá ser a última chance de Copa do Mundo dele, eu digo poderá porque Cristiano Ronaldo e Messi parecia que a última, a de 22 era a última e essa agora já está jogando, e eu já acho que como a Argentina e Portugal vão receber jogos na próxima Copa, acho que os caras dão um jeito de jogar, nenhum jogo. Mas enfim, mas a Vera, de forma mais participativa, talvez é provável que seja a última Copa de Neymar. E a ele cabe até o dia da lista final, até porque essa lista será em só 18 de maio. Caramba, tem bastante tempo, tem muita rodada até lá. Ou seja, se Neymar emplaca uma boa sequência de performances, vira um calor, um clamor nacional. Absurdo. E assim, e aí essa lote que não tem, em tese, não tem nada contra, ele pode dizer, ó, meu irmão, o cara é um talento e o cara tá jogando bola, não tem porquê, porque a questão do Neymar é basicamente física, não é de talento, não se discute assim. É claro, e tem lesões, Cássio, não só dele, de outros jogadores. Rodrigo era uma certeza, tá fora da Copa. Pode acontecer. Não, é porque não vai dar tempo de se recuperar até a Copa, aí ficou lesionado mesmo. A questão é que na parte física de Neymar trava o talento dele. Ele precisa melhorar fisicamente para que o talento dele consiga sobressair. Mas aí cabe a Neymar ter até 18 de maio para impressionar o Ancelotti. E certamente esse jogo contra o Flamengo seria uma oportunidade. Mas enfim, o terceiro amarelo está fora. Eu vou olhar por outro lado. Você até colocou. Estrategicamente, já que ele ia tomar esse terceiro amarelo, ele tem que pensar no Santos, claro. Eu tô falando, se a cabeça fosse só Neymar na Copa do Mundo, estrategicamente, não jogar esse jogo é melhor. É melhor. É melhor. É claro que é melhor. Esse jogo é mais difícil de render. É claro que é melhor. É claro que é melhor. Obviamente é melhor para ele não jogar esse jogo. E eu acho que está diretamente relacionado. Até o que ele estava fazendo em campo, sabe, Cássio? 2-0 resolvido. Enfim, seguimos para um quadro que é o Big Brother
do Campeonato Brasileiro. São 9 rodadas, 9 treinadores demitidos. É impressionante. Para quem viu a edição passada, Martin Anselmi tinha sido o último, oitavo, e eu coloquei uma foto de Mancini, que Cássio até se assustou, com um alvo na testa de Mancini. Só que Mancini respondeu com 3-0 em cima do Flamengo. E aí Dalpozo, que engraçado, né, Cássio? A distância às vezes não nos dá o acompanhamento correto do todo. Pelo gigantesco trabalho que Dalpozo fez com a Chape horrorosa no passado, eu achava que ele tinha crédito para uma sobrevivência longa no campeonato. E começou ganhando do Santos, inclusive. Isso, né? não é isso? Mas travou. Mas parou ali, né? A questão é que veja, a Chapecoense, a gente viu ano passado, eu e o Fred aqui, para quem está acompanhando a gente, tem obviamente uma grande parcela, diria a maioria, que está vendo esse vídeo e já viu outros vídeos da gente. Mas para aquele que não assistiu, de repente caiu aqui, a gente cobriu a Série A e tinha muito foco nos nordestinos e no esporte que fez a pior campanha da história do Nordeste. E a gente dizia durante boa parte do campeonato, até uma hora que cai. Dentro do esporte, ainda que a campanha já estivesse encaminhada para um rebaixamento e possivelmente até como lanterna, em algum momento, não demorou muito para dizer, o esporte é que o esporte vai cair. O esporte vai cair como lanterna. E no fim das contas foi mais do que isso. Caiu como lanterna e quebrando recordes negativos. Mas que dentro do esporte, o esporte tinha que até determinado momento pensar que dava para escapar. Não cabia ao esporte jogar fora as suas oportunidades. Tanto é que começou com Pepa, trocou, foi para o Antônio Oliveira, durou 4 jogos, foi para Daniel Paulista, no final, aí acho que na demissão do Daniel Paulista ele largou. Tanto que botou César Luciano, que é um interino, que terminou 11 rodadas perdendo todos os jogos. No caso da Chape, a Chape, ela sobe, mesmo a Chapecoense já... Não é que a Chapecoense já foi na primeira divisão, não. A Chapecoense é o único time... Nem o Atlético Paranaense conseguiu isso. O Atlético Paranaense foi vice-campeão brasileiro, na verdade. Mas a Chapecoense é o único fora do G12 que já ganhou um turno nos pontos corridos. E foi assim, mas também ela ganhou o turno com 32 pontos. Deu tudo assim. É uma pontuação inacreditável, né? Assim, mas ganhou. Ela ganhou o turno com 32 pontos. Então a Chapecoense, ela não só já foi na primeira divisão, como ela já foi para a Libertadores, ficando através da primeira divisão. A Chapecoense foi para 2 Libertadores, uma pelo título da Copa Sul-Americana e outro pelo 8º lugar no Brasileiro. Então é um time que consegue resultados. Mas esse acesso, que foi muito surpreendente ano passado, assim, pelo investimento que a Chapecoense fez, Fred para abraçar a Chapecoense ano passado demorou. A Chapecoense não abracei ainda. Continuo dizendo não, mas pelo acesso, para você sim, então, do acesso. Nossa, eu achava inacreditável. Acho ainda inacreditável. Mas subiu. E detalhe, e não foi o último a subir, não. O último a subir foi o Remo, na verdade. Assim, mas ela subiu na condição de, vai ter que operar um milagre daqueles, assim, para não ficar... E foi fazendo contratações, assim, Rafael Thierry, por exemplo. Mas, enfim, a 9ª rodada, subiu com o Dalpozo, perdeu um campeonato, tudo bem, que acho que pesou isso também, perdeu o campeonato pro Barra, né, lá em Santa Catarina. A Chapecoense está no papel dela, Fred, de... Tanto é que até esse programa, o que se comentava era a Chapecoense tentando Carpini no Fortaleza, por exemplo. E com 1/4 do campeonato... Assim já definiram, eu li uma notícia, né, do jornalista Rodrigo Goulart, que já definiram que o perfil é extremamente reativo. Um treinador, inclusive o nome de Louser está sendo considerado. É alguém como Dalpozo, mas que consiga resultado, né? Dalpozo é reativo também. Ou seja, é um outro cara do mesmo treinador, mas enfim, que consiga fazer diferente com o mesmo objetivo de ser reativo. Porque Dalpozo, eles não vão mudar estilo. O estilo de Dalpozo já é esse. Lá no começo eu falei desse vídeo que com 1/4 do campeonato, ainda que a distância tivesse 8 pontos, ou 5 se o Flamengo vencer o jogo adiado, que tem 3/4, tem 75% do campeonato. Se tem 75% do campeonato não vier da Chape, e a Chape tem um jogo a menos, a gente colocou que o Bahia, dentro de uma matemática ali, o Bahia chega a 20, mas na cabeça da Chape é o contrário, é somente tem um jogo a menos e pode ir lá em Salvador e pontuar. Ela está nesse papel de tentar algo diferente, mas eu acho que ela está naquele momento que vai continuar tentando
Mas aí vai ser muito difícil, porque o material humano aí para essa reversão e você tem que analisar a classificação, coisa que a gente fez há pouco. A concorrência é só de G12. Tipo, não é que tá ali e tem o Mirassol e o Remo logo em cima. Ó, se passam desses dois, ela sai no rebaixamento. Não. A Chapecoense tem que tirar, basicamente, só G12 para sobreviver. Clubes com potencial muito maior e que com chance muito maior de reversão também. Aí é uma demissão, não sei, não vou. Com o tempo, eu estou cada vez tentando dizer, Fred, tentando olhar de fora. Ó, não vou dizer que a Chapecoense, esse papel, deveria ou não deveria ter demitido. O cara que está lá dentro, assim, quem faz a Chapecoense, de repente já estava sem paciência. A gente veio isso tantas vezes. E até irrita quando você sabe que era para demitir. O cara, não, ó, tá vendo? Demitiu muito cedo. Gera uma irritação quando você vê isso de outro prisma. Então, nesse caso, eu também não vou dizer se estava cedo ou não para dar o pouso. Eu acho que a Chapecoense está no papel dela de tentar algo diferente, porque o campeonato está muito curto ainda, com 9 de 38. Mas a missão, meu irmão, de qualquer pessoa que chegar aí para assumir esse lugar vai ser indigesta. Assim, quase glória. E eu não sei se teremos, Cássio, na segunda-feira, o 10º eliminado não, tá? Desse BBB dos treinadores. Será? Porque eu o não Mancini estava consigo... ameaçado e ganhou. Seria Roger numa situação muito... Roger Machado. Numa situação muito explosiva de São Paulo. Que o São Paulo já tem um nome nessa lista que é Crespo. Né? Mas há uma temperatura alta em relação a Guanais não faz sentido, né? Porque, tipo, você logo depois tem Libertadores. Possível, Por futebol, pela lógica, seria Guanais, assim. Mas dentro Mas ele ficou. Aí seria uma sacanagem. Não, ele ficou para Libertadores. Eu acho que ele fica. Para ser demitido antes da Libertadores. Agora, um São Paulo e Cruzeiro, no Morumbi. Mas eu concordei. Veja, você está trazendo as hipóteses. Ser Roger Machado. Mas eu já concordei com a sua linha. Eu acho que nesse momento. Eu acho que não vem, não. Vão quebrar o elo. Não teremos demissão. Teremos 9 demitidos. Isso significa que na 11ª caem 2, né? O que acontece de vez em quando, né? Acontece. Enfim, dessa forma a gente fecha, tá? Esse raio-x da Série A depois de 9 rodadas e anuncia para a próxima segunda-feira o raio-x da 10ª rodada. E esse raio-x, Cássio, tem uma tradição aqui no 45 minutos. É quando a gente pode mexer nisso daqui, ó. Quando a gente pode mexer na nossa tier list. Então, nós temos, depois de 10 jogos, o campeonato rolando, a gente pode, por exemplo, descer o Cruzeiro, né, subir o Curitiba. Olha, não vai ter tantas mudanças, não, tá? A gente tá direitinho. O Vitória sobe um degrau. Sobe. Troca com o Mirassol de cara. Troca com o Mirassol. Isso. Curitiba sobe, Cruzeiro desce 3. Sim. Duas. Eu acho o Cruzeiro aí pula de paraquedas. Depende do Morumbi, Cássio. Se ganhar de São Paulo, desce uma. Se perder de São Paulo, desce 2. Mas, assim, a espinha dorsal, eu acho que tá bem armada, tá bem armada. O Corinthians, eu acho que tende a descer uma casa, tá? Mas a espinha tá bem armada. Não é nada... O Inter vai descer casas, mas a espinha dorsal, ela tá mantida. A gente tem direito, tá? No regulamento geral do YouTube, na próxima semana, a gente pode mexer na nossa tier list, tá? Enfim, fechamos esse raio-x da Série A. Repito, quem é acostumado a um programa de 1h40, a gente só tem algumas horas, tá? Daqui a pouco mais de 24 horas de quando a gente está gravando, já tem justamente São Paulo e Cruzeiro em campo, abrindo a rodada. Depois tem Curitiba e Fluminense. São jogos muito, muito colados, né, de quinta-noite para o iniciozinho da noite do sábado, e estamos dentro de um feriado. Assim, dessa forma, o raio-x ficou uma versão pocket, e a nossa versão pocket é isso, 1 horinha de programa para vocês, tá? Agradeço a cada um e a cada uma que atravessou esse programa com a gente. Se gostou, deixa uma curtida, é importante para o nosso trabalho. A gente pede pouco, mas não significa que não é importante. É até decisivo, fundamental a curtida, tá? O comentário, a indicação para amigos, jogar no grupo de WhatsApp. Muita gente gosta do nosso trabalho, muita gente valoriza esse tipo de conteúdo e a gente agradece demais. Tanto que
no mês de março, a gente fechou o mês com o recorde absoluto de audiência da nossa história. Ultrapassamos a barreira dos 2 milhões de visualizações, já chegando perto de 2 milhões e meio de visualizações, um número muito expressivo, e a gente compartilha e divide esse número com vocês. A gente agradece muito esse momento da nossa história. A gente chegou a 1 milhão pela primeira vez em outubro, tá? E já em março, mais do que dobramos, né, com 2 milhões e 400 mil. Se você quiser ajudar a gente de forma mais direta, aqui embaixo do nosso vídeo você pode se tornar membro do nosso canal. Deixo também o convite para a próxima semana, tem raio-x da Série A, tá? Que é algo que diretamente interessa a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final, e a gente também vai trazer cada vez mais materiais com o nosso padrão, com a nossa assinatura, com o nosso perfil sobre a Copa do Mundo. Vá se acostumando a ter aqui no 45 Minutos uma referencial, um lugar para você assistir a Copa do Mundo do jeito que você gosta, com conteúdos adicionais, com conteúdos ricos, com detalhamentos que a gente procura ao máximo trazer para vocês. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente pode se atrapalhar no meio do caminho, mas a gente tenta sempre trazer o produto mais qualificado possível, mesmo que não seja um vídeo de 15 minutos, de 20 minutos, mesmo que a gente precise de 1 hora. Isso. Mesmo que a gente precise de 1 hora, de 2, de 5, a gente traz sempre o melhor que a gente pode, e eu sei que vocês já conhecem um pouquinho dessa nossa face. Como já está escrito aqui na tela, eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a edição é de Márcio Souza. Desejo uma ótima Páscoa para cada um de vocês, independentemente de ter religião, de não ter religião, de acreditar, não acreditar, que seja com fé ou com chocolate ou com os dois. Tenham um ótimo fim de semana, um ótimo feriado com quem vocês amam. Até a próxima. Tchau, tchau.